verificador de erros, o ScanDisk, ela não está mais localizada, como você viu, lá em ferramentas do sistema. Mas não quer dizer que ela deixa de ser uma ferramenta do sistema. A Microsoft apenas tirou ela de lá e colocou em outro lugar. Então eu vou mostrar para você aonde está essa ferramenta, que bancas como o CESP pode te cobrar o caminho dela. Você sabe que ela existe, mas e aí, onde é que ela está? Então vou mostrar para você aí, passo a passo, onde encontra-se um dos caminhos, né? Para você ter a ferramenta verificador de erros. Vamos lá? Você vai clicar no botão iniciar e você vai acessar a pastinha que nós já estudamos, chamada Meu Computador, e vai abri-la. Abrindo o Meu Computador, você pode escolher qual disco você quer executar o verificador de erros. Vamos aqui na unidade C, vamos usar a unidade C aí como o nosso exemplo. Então você vai clicar com o botão direito do mouse, lembra do botão direito? Me dá todas as opções possíveis. E vai até a opção Propriedades. Estando na opção Propriedades, você vai notar que vai abrir uma janela, que seria as propriedades do disco. Nessa janela Propriedades do disco, você tem aqui uma guia chamada Ferramentas. E nessa guia Ferramentas, você vai observar que a primeira ferramenta que existe aqui chama-se verificação de erros. Então é aí que está localizada o ScanDisk, o verificador de erros. Você tem outros caminhos, mas esse é o caminho mais tradicional para localizar essa ferramenta. Primeira questão que nós temos aqui sobre as ferramentas do sistema, questãozinha do CESP, onde ele fala: o defrag é uma opção para a organização dos arquivos gravados no disco rígido do computador, para reduzir problemas de desempenho do sistema, como lentidão no acesso aos dados, que ocorre quando os arquivos ficam gravados de maneira dispersa e desordenada. Você pode observar que a questão foi dada como certa. Então o que nós temos aqui de principal, que você tem que focar lá? Ó. Se os arquivos estão gravados de maneira dispersa e desordenada, quem vai organizá-los? Só pode ser o defrag, ou seja, o desfragmentador de disco. Pode ver que ele citou a ideia de desempenho. Então, se a máquina está lenta, é porque existe desorganização no seu disco. Então, ele deu aqui uma teoria do que é o desfragmentador de disco, o famoso defrag. Depois temos outra do CESP, onde ele fala: o Windows XP disponibiliza, por meio do menu Iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, a ativação do programa desfragmentador de disco, que pode ser utilizado para recuperar fragmentos de arquivos danificados por falhas de disco. Bem, você notou que a questão está errada. Por que ela está errada? Porque o desfragmentador não recupera fragmentos danificados. Quem recupera fragmentos danificados no disco, ó, falhas de disco, é o verificador de erros, é o ScanDisk, não é o papel do desfragmentador. Professor, então calma aí, eu conheço muito bem o CESP. Se o CESP, no lugar de desfragmentador, ele coloca verificador de erros, a questão estaria correta? Não. Por quê? Porque o verificador de erros não está nesse caminho, lembra? Não está a iniciar todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema. A Microsoft tirou ele daí. O verificador de erros, ele está nas propriedades do disco, como eu passei no passo anterior. Então, da mesma maneira, a questão estaria errada. Então, essa que é a minha preocupação, é o CESP te pedir na prova o caminho da ferramenta. E esse caminho não serve para o verificador de erros. Então, a questão estaria errada da mesma maneira. Temos uma outra questão bem longa, mas uma questão interessante, onde ele fala: com relação ao ambiente operacional Windows, tornando-se por base o Windows XP,
Analise as afirmativas a seguir. Então vamos à primeira afirmativa. A restauração do sistema retorna ao computador uma etapa anterior, sem que se percam trabalhos recentes, como documentos salvos, e-mail ou lista de histórico de favoritos. É aquilo que eu falei. O restaurador, ele volta o computador para uma etapa anterior, mas tudo que você fez com relação a trabalho, a documento, a ferramenta não apaga. Então, na realidade, no item 1, ele simplesmente cobrou uma teoria do que é aí a restauração do sistema. Então, esse item 1 estaria perfeito. Vamos ao item 2. A limpeza de disco é uma ferramenta que ajuda a liberar espaço na unidade de disco rígido, pesquisando e mostrando os arquivos temporários, os arquivos em cache de internet e os arquivos de programas desnecessários que podem ser excluídos com segurança. Então você pode observar que no item 2 ele também te deu o quê? A teoria do que é a limpeza de disco. Limpar o disco para você ganhar espaço extra no seu computador. Bem, o terceiro ele fugiu um pouquinho das ferramentas do sistema, mas ele não fugiu daquela ideia dos acessórios. Então por isso que eu vou continuar com a questão aí para análise. Olha o item 3. O shell de comando, lembra do shell de comando? Vulgo DOS, vulgo prompt de comando, né? DOS. É um software independente que oferece comunicação direta entre o usuário e o sistema operacional. E pode ser usado para criar e editar arquivos em lotes, também denominados de scripts, e assim automatizar tarefas rotineiras. Ou seja, também te deu a teoria do que é o DOS. O DOS é independente, lembra do desenho? Kernel, prompt comando, interface gráfica. Ele estava sozinho, então ele é independente. Então, é exatamente o que o shell faz no nosso computador. Item 3 também correto. E no item 4, no ambiente Windows, é possível abrir, fechar e navegar no menu iniciar, na área de trabalho, em menus, caixas de diálogo e páginas da web, utilizando atalhos do teclado, que facilitam a interação com o computador. Pode observar que o que ele cobrou no item 4? O parceiro do prompt comando, a parceira, né? Lembra? Prompt comando e do lado tínhamos quem? A interface ou interface gráfica. Por quê? A interface gráfica não é onde tem o menu iniciar? Não é onde você tem a área de trabalho, os menus, as caixas de diálogo? Então ele simplesmente deu a teoria da interface gráfica do Windows. Então o item 4 também está correto. Automaticamente a resposta se torna a letra E aí da questão. Mais uma do CESP. O sistema operacional Windows XP disponibiliza a partir do menu iniciar e mediante a sequência de opções todos os programas, acessórios e ferramentas do sistema, o aplicativo Restauração do Sistema, que possibilita ao usuário desfazer alterações feitas ao computador e restaurar as configurações e o desempenho do mesmo. A restauração do sistema retorna o computador a um estado anterior, dito ponto de restauração, sem que o usuário perca trabalhos recentes. Pode observar que é uma questão muito parecida, ó, com aquele primeiro item que nós vimos aqui na questão anterior. Você pode observar que o CESP repetiu aí uma teoria já cobrada anteriormente. Então, se aquele item 1 da questão anterior estava correto, automaticamente essa aqui também estará certa. O CESP repetiu questão já abordada em concurso anteriormente.